Olá! Hoje vou-vos falar de uma das coisas que também me perguntam muito, que é em viagem como é que eu encontro os restaurantes. Acho que não há uma fórmula mágica para descobrir alguns restaurantes e muitos deles acabam por ser melhor ou pior do que aquilo que nós tínhamos em mente. Um dos truques que eu acho que é muito importante, até mesmo em Portugal, é perguntar aos locais, tão simples quanto isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar com pessoas e eu acho que uma das formas também de quebrar um bocadinho o gelo e de conhecer pessoas novas é perguntar sítios que eles recomendem, que tipo de... Vocês podem dizer que tipo de comida gostam e eles possam ter algumas recomendações. É também uma forma de muitas vezes irmos a sítios menos turísticos e por isso a comida é mais autêntica, mais local. Eu acho que é sempre uma boa opção falarem com pessoas locais. Depois eu acho que vivemos num mundo digital em que a informação está disponível em quase todos os sítios no mundo e é muito fácil encontrar muitas informações. Temos plataformas como por exemplo o Zomato, que já está presente em muitos países, ou por exemplo também o TripAdvisor, onde conseguem ver algumas das opções. Muitas vezes, se quiserem assim um sítio que seja mais bonitinho, como eu costumo dizer, o Pinterest é um bom sítio para pesquisar e também o Instagram também conseguem ver já existem algumas páginas, por exemplo, restaurantes em Lisboa e já têm uma página que agrega determinados restaurantes e conseguem ir ver se faz sentido ou não para as vossas escolhas. Mas aqui se calhar também temos alguns restaurantes, como eu vos disse, alguns que são mais bonitinhos ou que têm esta ou aquela característica. Se o vosso interesse for, por exemplo, conhecer mesmo boa comida local, mais uma vez eu acho que os locais, as pessoas que vivem nos sítios, são os mais importantes, são aqueles que vos conseguem dar melhor feedback. Como eu sei que há algumas pessoas vegan e vegetarianas que me seguem, para, por exemplo, vocês descobrirem tudo aquilo que existe de restaurantes vegan ou que até possam não ser vegan, mas que tenham, por exemplo, um ou dois pratos que possam ser adaptados ou que existam mesmo exclusivamente para veganos ou vegetarianos. Uma das aplicações muito boas é o EpiCow. Eu vou deixar também aqui o nome para ser mais fácil de vocês procurarem. É sem dúvida um sítio, eu acho incrível porque eu já usei esta aplicação mesmo em zonas mais remotas e há sempre alguma opinião, há sempre alguma coisa que vocês possam ter como opção em determinados sítios. Por vezes é difícil descobrir os melhores sítios para comer, por exemplo, quando nós temos pouco tempo, queremos ir a um ou dois sítios essenciais, por isso eu acho que implica sempre alguma pesquisa e normalmente aqui vou-vos dar aquilo que eu faço habitualmente nas minhas viagens. Eu tenho normalmente uma listagem de sítios e restaurantes que eu ouvi falar bem ou que li sobre isso e depois pergunto aos locais sobre o que é que recomendam, se recomendam algum daquela lista ou se existe algum que eles acrescentassem. Por exemplo, isso aconteceu-me em alguns sítios onde eu estive, que já tinham uma listagem e depois, por exemplo, alguns locais que fui encontrando, ou por exemplo o dono do Airbnb onde eu fiquei, há sempre alguém a quem vocês podem perguntar o que é que recomenda ou não recomenda. Depois também há sempre algumas pessoas que por norma não vão comer fora ou que não vos conseguem recomendar, mas por isso é que vocês têm que falar com outras pessoas. É uma boa forma de também irem praticando não só o inglês, por exemplo, se for o caso, mas também há algumas características para nos podermos comunicar mais e conhecer pessoas por esse mundo fora. E vocês, quando vão de viagem, são dos que perguntam aos outros, aos locais, neste caso, recomendações, levam tudo preparado, vão na própria altura à procura de sítios para comer? Como é que vocês fazem? Contem tudo. Obrigada por terem assistido, espero que fiquem bem, comentem, partilhem. Obrigada, até à próxima.